Ok, muito bem. Vamos à nossa terceira questão neste dia. Tiago, tu, quando estavas a analisar o texto, e agora talvez esta pergunta seja um pouco mais a nível exegético e as suas implicações. Tu falaste sobre o que era o cultivar, sobre o que era o guardar, e quem está normalmente a ler a narrativa, não é, vai pensar que o cultivar e o guardar são só concernentes ao jardim, aos frutos, às árvores, não é, às plantas, aos animais que estavam lá. Mas tu disseste que isto também envolvia o coração ou a vida de Eva. E isso talvez tenha espantado muitas pessoas, não é? Como é que nós podemos provar, não é, exegeticamente, que realmente Deus está a mostrar a Adão que a sua função também era esta guardar ou investir também no coração da sua esposa? Duas coisas nesta narrativa que tu estavas a mencionar indicam isto. A primeira, todo o contexto também. Nós temos a narrativa de Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 é uma narrativa cósmica, né, sequencial, as coisas aconteceram assim. Exato. Basicamente é isto. E depois temos Gênesis 2 fazendo um zoom em um versículo. Gênesis 1, 27, que é a criação do homem. Então, digamos que pôr uma lupa em Gênesis 1, 27 e fazer um zoom in é descobrir lá dentro Gênesis 2. Sim. E Gênesis 2 vai dar detalhes deste versículo de Gênesis 1 a 27, que é quando Deus diz que o homem foi feito, que Deus criou homem e mulher, não é? À imagem e semelhança dele. Então, Gênesis 2 vai descrever como é que isso foi feito. Não é? Então, começa a descrever que um lugar de habitação, Gênesis 2, 15, aliás, Gênesis 2, 8, começa descrevendo funções dentro disso. Diz que o homem tem que ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar, então está a dar funções aos dois, homem e mulher. Então, nós vemos aqui esta função a ser dada dentro de um lugar de habitação, dentro do Jardim do Éden, não é? Nós vemos um pacto, funções a serem feitas. No capítulo 2, 15, nós vemos que Deus põe essa função de cultivar e guardar. Depois, no versículo 16, ele apresenta aquilo que vai... uma espécie de pacto, Gênesis 2, 16 e 17, aspecto de pacto, dizendo que há um tipo de fruto no jardim que não se pode comer, porque do dia que comer, certamente morrerão. Não é? Então, e Deus fala isto com Adão antes de criar Eva. Na narrativa, estamos em Gênesis 2, 15, 16 e 17, e Eva só será criada no 19. Então, todas essas coisas estão acontecendo num relacionamento de Deus com o homem. Então, a narrativa vai se desenvolvendo e vai se articulando por si só, pelo próprio Deus. Ele dá funções, ele põe um lugar para trabalhar no jardim, ele estabelece um pacto com Deus. Aliás, Deus estabelece um pacto com Adão. E, por último, faz a mulher. Quando a mulher vem, o homem já está preparado para exercer as suas funções. Então, a mulher vai ser convidada ou vai ser trazida para dentro de um barco já feito, com rumo, não é? Com funções e com aquilo que vai governar, de alguma forma, esta navegação. Já tem regras para esta navegação. Então, a mulher entra nisto. Agora, o que é mais interessante é que na narrativa de Gênesis capítulo 3, quando Eva se encontra com a serpente, quando a serpente diz, não foi assim que Deus disse, que contrapõe a verdade de Deus, Eva está pronta, por assim dizer, e diz algo que Deus disse a Adão. Então, vemos aqui o trabalho que Adão estava realmente a fazer no coração de Eva. Ele instruiu, ele deu a verdade de Deus a Eva. E Eva diz à serpente, não,
de todo fruto, não. Há um fruto que não se pode comer, não é? Dele não comereis. E até acrescenta, nem tocareis. Não é? Então, quem é que deu essa informação? A Eva. Teve que ser Adão. Seguramente. Não existia outra pessoa ali para dar. E quando Deus deu essa informação, volto a mencionar, Eva não tinha sido criada. Então, o argumento é este. Deus deu uma função a Adão e Adão exerceu essa função sobre Eva, de dar-lhe a instrução, de ensinar teologicamente como é que as coisas iriam funcionar. Ele disse, mesmo sem saber o que é que significa, a Eva, que eles iriam morrer se comessem daquele fruto. Ele deu uma verdade teológica. Ele ensinou o conceito de Deus a Eva. Então, aqui vemos esta função no padrão perfeito acontecendo. Não é? E aí existe a razão de olhar para a narrativa e ver toda ela como um contexto para responder esta questão. Não era só lavrar e cuidar a terra. Existia uma responsabilidade pelo coração e a prova disso é que Adão estava a fazê-lo. Né? Cuidou do coração dela até o momento da tentação. Sim, e mesmo quando, por exemplo, a palavra guardar é usada por Deus ou por Moisés, que está a contar esta narrativa, nós vemos que nós nos perguntamos, guardar do quê? Ou seja, qual é o problema? Estamos num contexto totalmente de perfeição, tudo é bom, tudo é muito bom. Porque é que Deus está a dizer a Adão que ele tem que guardar o jardim? Há alguma ameaça? Há algum problema? Sim. Há alguma coisa que está a acontecer? E parece ser aquilo que depois acontece em Gênesis 3 e ele acaba por não fazer. Não é? Então nós vemos que a serpente não atacou as árvores, não atacou os frutos, não atacou as plantas, atacou a sua esposa. O objetivo de Satanás não foi causar uma catástrofe cósmica, Exato. e sim antropológica. Não é? Ele quis Por quê? Porque na antropologia, Deus definiu, neste desenho antropológico bíblico, Deus definiu que ali residiria a sua imagem e semelhança. Exato. Então Satanás foi aí. Mas por quê? Porque Satanás já se encontrou com o próprio Deus num julgamento. Deus já sentenciou a Satanás pelo simples facto dele ter querido ser semelhante ao Altíssimo. Então, Satanás já teve um juízo. Quando Adão e Eva são criados, Deus sabe deste perigo. É importante entendermos isso. A criação foi as coisas foram feitas, mas Deus já sabia deste perigo. Então, a ameaça já estava iminente. E o guardar significava até mesmo estar preparado para enfrentar essa tentação, que infelizmente as coisas não correram bem. Não é? Mas esta função de guardar era também contemplando esta tentação que veio. E veio forte ao ponto de agarrar o coração e Adão acabar por também, que até seria um tema interessante para discutir, se Adão estava presente ou não. Eu acredito que sim. Sim, eu também acredito que sim, porque a expressão de sedução é somente ligada para Eva. Exato. Não é? O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,14, se eu não me engano, diz isto, que o homem não foi enganado. A mulher foi enganada, mas o homem agiu deliberadamente. Exatamente. Não é? Então é provável, e a própria narrativa, eu dizia isto na pregação, a própria narrativa diz, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e depois diz a ativa de Adão, e ele comeu. Exato. Não é? Então mostra todo um panorama aqui de que ele não foi apanhado Foi terrível, ele viu ela ser enganada, Exatamente. ele sabia o que estava a acontecer Exatamente. e ele deixou acontecer. A função de guardar aqui falhou. Sim. Ele sabia que aquilo constituía um perigo. Isto sempre nos faz pensar nos nossos dias, não é? Há homens que estão a ver a sua família, a sua esposa a serem atacadas, a ver tudo a acontecer e parece que eles estão como Adão. Deixam acontecer. Há homens que estão a ver e há outros que deveriam ver. Não é? Eu diria assim, há uns que estão a ver, não fazem nada, e outros que deveriam fazer e não fazem nada, não é?
Eu quero ainda dar o benefício da dúvida àqueles que não ainda veem e que lhes falta este entendimento para ver. Agora, para mim, o pior é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Não é? Ele está a ver todas as coisas, ele entende que é chamado para esta função e não faz. Mas também temos que entender que isto é a impressão do dia trágico da história da humanidade. Não é? Em Gênesis capítulo 3, nós vemos o homem, a primeira coisa que o homem faz, ele esquiva-se da sua responsabilidade. Não é? Ele diz, quando Deus se apresenta e diz, onde estás? Não é? Ele diz que viu que estava nu, se escondeu, não é? Né? E quem te disse que estavas nu? Diz a narrativa. Ele diz, a mulher que tu me deste, duas pessoas exteriores a ele são culpados daquilo que está Ele é uma vítima. a acontecer. Então, isto aqui acontece rapidamente no coração do homem. Ele é rápido para encontrar bode expiatório para as suas culpas. Exato. Isto ficou. Esta foi a mancha do pecado, que nem ele sabia que estava a acontecer, Adão nem sabia que estava a acontecer, mas isso ficou impresso. Né? Ele conseguiu, e nós hoje fabricamos isso. Acontece algo de errado, são os outros. Exato. Não é? É a mulher, são os filhos, é o patrão, não é? É a igreja, É a o pastor, é o discipulador. Exato. Todos têm culpa, Exato. menos a pessoa que faz. Nós temos que entender isto, que a queda afetou antropologicamente ao ponto de que nós não conseguimos assumir a nossa responsabilidade quando as coisas acontecem na nossa vida e no nosso lar, ao nosso redor. O homem é culpado. Muito bem. Paramos aqui, deixamos as pessoas refletir sobre esta questão e principalmente os homens sobre a nossa responsabilidade. Muito bem.